Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar da redução do espaço de busca. Basicamente, a técnica de redução de espaço de busca é, dado um problema, dadas as regras do problema, dado o estado inicial válido, você tem que repetir esses passos até encontrar a solução. Eliminar todas as soluções que levam ao estado inválido, que não atende às regras do problema, partindo do estado válido. Isso é o que a gente chama de poda, tá? É onde efetivamente é feito a redução do espaço de busca. Depois, gere incrementalmente possíveis estados válidos a partir do estado válido anterior. E execute novamente essa etapa 1 até encontrar uma solução válida. Vamos com um exemplo. Colorir, usando 4 cores, os estados do mapa do Brasil, de forma que os estados que se interceptam não tenham cores repetidas. Como podemos fazer isso? Usando a redução do espaço de busca. Aqui temos os estados do Brasil, aqui os estados coloridos, sem cores repetidas. E aqui um exemplo inicial, onde nós vamos pensar na coloração desses estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará. Então, vamos dizer assim, que eu pinte Acre com a cor 1. Isso significa que os estados que fazem fronteira com eles não vão poder ter a cor 1. Então, nós já vamos riscar. Vamos tirar do nosso espaço de busca. Então, Amazonas e Roraima não vai poder ter a cor 1. E se o Acre tem a cor 1, ele não vai poder ter a cor 2, nem a cor 3, nem a cor 4. Vamos tirar também. Então, vamos para o próximo passo. Definindo a cor do Amazonas. Amazonas tem a cor 2. Se o Amazonas tem a cor 2, significa que seus vizinhos, por exemplo, Pará, Roraima, Rondônia, não vão poder ter, né? E Mato Grosso, que não está nessa tabela aqui. Então, nós não vou poder ter a cor 2, já vamos eliminar esses possíveis passos. Então, isso significa que, usando essa estratégia de eliminação, nós conseguimos convergir para uma solução de maneira mais rápida. É possível combinar todas as cores com todas as cores e achar uma solução que não encontre, né, que a gente chama de força bruta ali, que não encontre, uma solução que encontre, né, uma situação em que todos os estados vizinhos tenham cores diferentes. Mas é muito custosa computacionalmente. Uma maneira de otimizar esse problema é já fazendo a poda, porque nós já sabemos que existem estados, né, situações que não são possíveis. Então, nesse exemplo, né, uma vez que a gente coloriu Acre com a cor 1, ele não vai poder ter o restante das cores. Não vamos nem testar no algoritmo. Se o Acre tem a cor 1, seus vizinhos, Amazonas e Roraima, não vão poder ter a cor 1. Certo? Então, vamos supor que daí, no próximo passo, Amazonas tem a cor 2. Se o Amazonas tem a cor 2, os seus vizinhos não vão poder ter a cor 2. Certo? São aqui os vizinhos. E a Amazonas tem a cor 2, ele não vai poder ter as demais cores. Então, a gente já vai retirar do nosso espaço de busca. Pode acontecer de não encontrarmos uma solução, mas há maneiras de ir mais rápido para a solução válida. Se estamos em conflitos, podemos refazer uma decisão. Isso aqui é assunto para a próxima aula, refazer uma decisão quando existe um conflito, tá? Isso acontece pois não temos regras claras muitas vezes, tá? No caso desse problema, não temos regras claras para definir as cores, né? Para escolher as cores. A gente pode escolher as cores como quisermos. Bom, outro problema. Problema das 8 rainhas. O que é esse problema das 8 rainhas? É um problema bastante conhecido, né? Que é distribuir 8 rainhas em um tabuleiro 8 por 8, de modo que uma rainha não coma outra rainha. Como que isso pode ser feito? Né? Quem joga xadrez sabe que uma rainha pode comer tudo que está na mesma linha que ela, na mesma coluna que ela, ou na mesma diagonal que ela, né? Opa, olha só. Então, nós sabemos isso, certo? Então, já é conhecido isso. Então, de quantas maneiras diferentes existem de distribuir as 8 rainhas em um tabuleiro de 8 por 8?
né? Então, vamos pensar. 8 por 8 tem 64 posições, né? Para a primeira rainha, nós temos 64 possibilidades. Para a segunda, 63. Para a terceira, 62. E assim vai. Né? Se a gente pensar, essa primeira a gente pode pôr. Tem 64 posições para pôr ela. A segunda rainha tem 63, dado que a primeira já está em uma posição, e assim sucessivamente. Isso nos levaria ao número, a uma determinada conta matemática. Né? Qual é o número de combinações de 64 elementos tomados de 8 a 8? Que é esse valor aqui, a combinação de 64 por 8. Isso aqui é 64 fatorial, né? Por 8 fatorial, dividido, né, por 8 fatorial vezes 64 menos 8 fatorial. Isso dá esse valor aqui, gigante, né? Em 4 bilhões, 426 milhões, 165 mil, 368. Isso é muito custoso, mesmo para supercomputadores. Imagine se para você calcular uma rainha, você use 1 segundo. Olha só o tempo que você vai levar. É um tempo gigantesco. Mas nós conhecemos algumas regras do jogo que podemos podar, né? Então, vamos reduzir o espaço de busca das 8 rainhas. Uma rainha não pode estar na mesma coluna que a outra rainha. Então, a rainha 1 tem 8 possibilidades para a coluna 0, a rainha 2 tem 8 possibilidades para a coluna 1, e assim sucessivamente. Então, no total, a gente tem 8 elevado a 8 possibilidades, e aí a gente já reduz nosso problema para 16 milhões, 777 mil e 216 possibilidades. Né? Mas a gente já sabe que uma rainha não pode estar na mesma coluna, nem na mesma linha que outra rainha. Então, a rainha 1 tem 8 possibilidades, a rainha 2 tem 7 possibilidades, a rainha 3 tem 6 possibilidades. Nesse caso, a conta já é um fatorial aqui, ó. 8 fatorial, que já nos leva a 40.320 possibilidades. Olha só como foi a poda do espaço de busca. Tá? Então, isso permite com que a gente já remova, né? E existe também que a rainha não pode estar na mesma diagonal, né? Então, se essa rainha não pode estar na mesma diagonal, nós vamos achar a solução. Tá? Então, nós fizemos 2 podas. Vamos voltar aqui antes de falar do jogo. Primeira poda, né? Que é a primeira redução. As rainhas não podem estar na mesma coluna. Isso nos levou a um total de 8 elevado a 8 possibilidades. Segunda, a rainha não pode estar nem na mesma coluna, nem na mesma linha. Isso nos levou a 8 fatorial possibilidades. Certo? Então, aí tem 40.320 possibilidades. Tá? Bom, o exercício, vamos falar agora do exercício preparatório para a próxima aula. Né? Vocês vão jogar online, lógica grega, que é esse jogo aqui. É bem legal. Você pode mudar a configuração, mudar o tabuleiro, enfim. E aí você vai usar a lógica para posicionar as letras gregas de maneira que elas não se repitam nas linhas, colunas ou diagonais principais. Elas não vão poder se repetir nem nas linhas, colunas, nem diagonais principais. Aqui está o link para vocês jogarem. Ok? E o que vocês vão pensar após jogar? Como você resolveu? Quantas jogadas? Existe uma estratégia para reduzir o número de jogadas? Quais? Porque essas estratégias são importantes para o desenvolvimento do pensamento algorítmico. Nós vamos discutir isso aí na próxima aula. Até mais, pessoal.